Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Como vocês podem ver aqui do meu lado, o tema de hoje é autorretrato. Ou como eu deixei para ficar mais bonitinho, tudo o que o autorretrato pode dizer está em você. Se você já sabe o que é autorretrato, você pode estar pensando agora, professor, esse seu título aqui ele é mais do que óbvio, porque é claro que o autorretrato ele vai falar sobre o que há em mim, óbvio. Mas é um pouco mais profundo que isso, é além do que parece óbvio. E se você não sabe o que é autorretrato, não se preocupe. A aula de hoje é para falar sobre o que é, para vocês entenderem um pouco mais e também para ver qual a importância de falar disso logo na aula de arte. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem seria o básico, que é o que significa essa palavra, autorretrato. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, você deve olhar para ela e falar autorretrato tem a ver com retrato. Mas e esse auto no início? E está bem aqui do lado da explicação. Ó. Esse auto, que é escrito com U, tá? Não é com L. Aqui não tem a ideia de estatura, de algo alto, grande em estatura. Okay? Esse auto ele é o chamado prefixo. Ele vem coladinho a algumas palavras. É tanto que autorretrato, ele fica coladinho à palavra retrato. Né? E toda vez que você vê esse auto no início de uma palavra, saiba que ele está fazendo uma referência àquilo que ele vai falar. Significa de si mesmo. Não entendeu? Vai entender agora. Quando eu tenho autorretrato, eu penso o seguinte, retrato significa fazer a imagem de uma pessoa e auto significa algo como de si mesmo. Então o que seria o autorretrato? Seria fazer a imagem de quem? De você mesmo. Então quando eu falo em autorretrato, é pensando que eu vou retratar a mim, não a outra pessoa, mas a mim mesmo, a quem está falando, ok? Um outro exemplo, a palavra automóvel. Automóvel também é A-U-T-O, móvel, ok? Automóvel. O que significa um automóvel? Significa um veículo que é capaz de conduzir a si, ok? Ele é capaz de se mover sozinho, sem precisar da ajuda de outra coisa, de outra ferramenta. Porque nós temos, por exemplo, as charretes, que vão precisar aí, tem a charretezinha, né? Mas para ela caminhar, para ela poder se locomover, ela precisa de uma força extra, né? Precisa de um gado, né, de um boi, uma vaca, ou precisa de um cavalo, de um jumento, enfim, algum animal, alguma tração de força para carregá-lo. Um carro, por exemplo, ele é chamado de automóvel por quê? Eu não preciso de ninguém empurrando ou dando força a ele. Ele mesmo, o carro, tem equipamento para conduzir sozinho a si mesmo, entendeu? Que no caso é o motor dele. Então o auto ele vai estar fazendo uma referência a si mesmo. No caso, autorretrato seria um retrato que você faz de você mesmo, ok? Então, como fica bem aqui abaixo, mais uma vez, para ninguém esquecer, autorretrato é a imagem que você pode fazer de si mesmo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Né? No caso, eu quero mostrar para vocês agora, só um minutinho, eu quero mostrar para vocês dois autorretratos muito famosos, um da Frida Kahlo e um do Van Gogh. Nós estudamos até no semestre passado, até sobre Van Gogh, não foi? Lembra? A gente viu ali sobre a arte dele, sobre a pintura que ele produziu. Nós vimos que Van Gogh era um pintor expressionista, ou seja, ele pintava, ele refletia o universo com os seus sentimentos, ele não procurava pintar a realidade tal qual ela é, mas sim pintar os sentimentos, as emoções que ele sentia, o que, óbvio, é muito mais difícil. E agora eu quero mostrar, então, um retrato, um autorretrato deles dois. Ou seja, se é um autorretrato, é porque a Frida Kahlo ela desenhou a si mesma e Van Gogh desenhou a si mesmo. Por isso o nome autorretrato. O primeiro, então, é o da Frida Kahlo. Quero que vocês observem. Aí você fala, professor, nunca ouvi falar nessa mulher. Nunca na minha vida. Não importa, a aula de hoje não é exatamente para conhecer melhor a história deles. É só para analisar alguns detalhes. Porque eu lhe pergunto, a Frida Kahlo, essa mulher que você está vendo aqui, ela pintou a si mesma, tá bom? Ela realmente era parecida com o que ela pintou aqui. Por mais que você não conheça a história dela, não é possível conhecê-la um pouco, talvez até as suas emoções, a partir desse autorretrato que ela fez, a partir desse retrato que ela fez de si mesma. Será que não dá? Será que não tem detalhes aí que chamam a nossa atenção, que podem chamar? Vamos começar, por exemplo, pelas cores. As cores que tem aqui, elas te lembram ou trazem em você um sentimento de alegria, de tristeza ou de outra coisa. Geralmente nós relacionamos a alegria a cores mais vivas, mais fortes, como o amarelo, o vermelho, até o verde mesmo, dependendo da tonalidade, ok? Mas e essas cores aqui? Uma roupa como uma espécie de túnica, né? Marrom, folhas aqui atrás,
uma vegetação que a gente poderia até relacionar com vegetação seca, um céu que parece um céu cinzento. Então essas tonalidades marrons e cinzas podem nos dizer que Frida Kahlo, talvez, pelo menos aqui nesse momento em que ela pinta esse autorretrato, ela não era ou não estava exatamente tão feliz, ou ela não queria passar essa imagem dela, já que ela estava se pintando, ela não queria passar a imagem dela de uma pessoa feliz, né? Não de uma pessoa exultante, muito alegre, mas sim, ó, até pelo olhar dela, pela forma como ela nos encara, pelas cores, a gente pode pensar que aqui a Frida Kahlo, então, nesse autorretrato, ela se representa, ela se mostra a gente como uma pessoa mais grave, mais séria, sem muitos tons de alegria, ok? Será que dá para ter essa imagem dela? Talvez tenha sido isso que ela quisesse passar mesmo com esse autorretrato. E aqui nós temos Van Gogh, que fez essa pintura dele mesmo, esse autorretrato. Observem que, para quem lembra da aula sobre expressionismo, apesar dele ser expressionista, aqui ele ainda tenta se aproximar da realidade, né? Tanto que dá para distinguir muito bem a roupa dele, o pescoço, a barba, o rosto como um todo, o chapéu que ele está usando. Então ele cria ali formas e elementos próximos à natureza, de maneira que a gente, né, realmente veja a imagem do Van Gogh. Mas ainda assim, ele está mais próximo, ele tenta se aproximar do expressionismo ao não fazer realmente uma pintura toda pautada na realidade, né? Os traços que ele usa, a forma como ele parece ter passado o pincel no quadro, lembra sim todas as outras pinturas expressionistas que ele tem. E aqui a gente pode até lembrar da pintura, né, para quem tem uma memória boa, da pintura Uma Noite Estrelada, não é? Que ele usa muitos tons de azuis, os tons de amarelo, são cores um pouco mais vivas, mas ainda assim observem que o semblante dele, a forma como ele nos encara, também não é de tanta alegria, não é? Estaria mais para uma serenidade do que para uma alegria. Apesar de que, se a gente, para quem conhece a vida do Van Gogh, sabe que foi uma vida muito perturbada em vários sentidos. Mas ainda assim, a gente pode ter aqui nesse autorretrato não só uma imagem física do Van Gogh, não apenas vê-lo fisicamente e falar, o Van Gogh era assim, mas sim conhecê-lo até emocionalmente, assim como a gente conheceu emocionalmente a Frida Kahlo a partir da maneira como ele se pinta, das cores que ele usa e dos tons que permeiam o quadro. Então, nesse momento, uma das coisas que a gente pode pensar é o seguinte, logo de cara, o autorretrato, ou seja, quando eu me analiso e me retrato, seja lá em que local for, se for numa tela de pintura, se for numa folha de papel, mas quando eu me autorretrato, quando eu faço um autorretrato óbvio meu, né, não é apenas para me expressar fisicamente, eu posso fazer isso também para me expressar emocionalmente, para mostrar quem eu sou, não só por fora, mas por dentro também, ok? Então, um autorretrato ele pode servir até como um texto que eu faço para me descrever, só que ali eu me descrevo por meio daquilo que eu retratei no papel do autorretrato que eu fiz, como eu já falei, o que é óbvio, de mim mesmo, né? Já que é um autorretrato. Só que você também pode estar com a seguinte pergunta agora. Professor, espera aí um momentinho, vou até ajeitar aqui. Então quer dizer que um autorretrato ele só pode acontecer por meio da pintura? É só quando eu faço uma pintura minha que eu posso considerar aquilo autorretrato? Não, pessoal, não é só aí. Eu mostrei a pintura porque os grandes pintores em um momento ou outro da vida fizeram isso, se autorretrataram. Então, não tem talvez melhores exemplos para dar, pelo menos no primeiro momento. Mas existem várias outras formas de autorretrato. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês agora. O primeiro exemplo que vocês podem ver bem aqui do meu lado é a selfie. Talvez a mais conhecida por vocês, né, dos exemplos que eu vou mostrar aqui. Que basicamente, como vocês podem ver na imagem, é você pegar o celular, colocar, geralmente é feito isso na câmera não frontal, né? Ou melhor dizendo, é feito na câmera frontal, você coloca lá para a câmera frontal, se olha, adequa, né? Vê como é que está ali, se você está se enquadrando bem na imagem, e você tira uma foto sua. Então isso já é um autorretrato, que é o que esse pessoal está fazendo aqui, né? Inclusive, uma das pessoas que estão aí nesse autorretrato está com câmera para fazer duas fotografias ao mesmo tempo. Se bem que se a gente parar para pensar mesmo ao pé da letra, só tem uma pessoa aí fazendo um autorretrato, que é aquela que está com o celular na mão, apontando a câmera e tirando a foto.
Já que foi ela que tirou a foto, o autorretrato é dela. Os outros só estão participando desse autorretrato também. Não sei se deu para entender. Mas enfim, a selfie é muito conhecida e inclusive o próprio termo selfie, ele tem ali o mesmo significado do termo auto, que é algo que você aponta para si. Então, daria a mesma coisa. Por isso que tem esse termo, tá bom? Então, a selfie todo mundo conhece. Aí vocês perguntam, mas professor, as pessoas, quando elas tiram selfie, é com um propósito só de se retratar fisicamente, de fazer um autorretrato apenas físico, ou pode também ter um teor ali para se mostrar emocionalmente? Pode ter emocionalmente, mas no dia a dia a selfie ela tem algo mais prático, é para registrar um momento seu em algum lugar especial, ok? E querendo ou não é mais prático, ao invés de pedir para uma pessoa tirar uma foto sua, você ali rapidamente abrir o celular, né, tirar o celular do bolso e tirar a sua foto. A selfie, então, ela é um autorretrato mais prático, mais comum no dia a dia, às vezes só para postar nas redes sociais. Uma outra forma, menos comum, mas que existe, é a caricatura. Aí você pode pensar, peraí, professor, mas assim, geralmente é um cartunista que faz a caricatura de outras pessoas, né? Por exemplo, o cartunista João, que vai fazer a caricatura, por exemplo, aqui, ó, do Kiko, como tem essa caricatura. Eu sei, então aí não seria um autorretrato. Mas ainda assim, existem pessoas que têm a técnica do desenho e que fazem caricaturas suas mesmo. Então, funcionaria também como autorretrato. Se você sabe fazer caricatura, você olha para si e faz uma caricatura sua, é um autorretrato. E é legal falar sobre a caricatura, porque, como eu falei, muitas vezes o autorretrato ele pode ter outras finalidades além de apenas registrar um momento seu. E aqui no caso da caricatura, tem a finalidade de trabalhar o exagero, né? As expressões faciais mais exageradas que você tem. Então você olha aqui o Kiko, né? O que é que tem de mais exagerado nele? De cara você vê, né? A bochecha, muito grande, né? Porque naturalmente no seriado já era grande. E aqui ele deixa maior ainda. O nariz, o olho também mais esbugalhado, porque já era esbugalhado. Então o legal da caricatura é que ela busca exagerar. Então observe como cada autorretrato vai ter uma finalidade diferente. Um, como a selfie, é mais prático. O outro busca mais os exageros das expressões faciais que tu tem. Então, por exemplo, você pode olhar para um colega seu e imaginar, se ele fosse fazer uma caricatura dele mesmo, o que será que ele mais poderia exagerar? O que, é que há de mais exagerado no rosto dele? É o olhar? É alguma parte do rosto específico, como o queixo, a boca? Não sei. Mas é isso que a caricatura procura descobrir e desvendar. E aí, hoje em dia, algo que também é muito comum, principalmente com o desenvolvimento, né, das tecnologias, que são os avatares, que vários aplicativos fornecem modos em que a gente pode fazer nosso próprio avatar, ou seja, eu me transformar num desenho, me transformar num cartoon, né? Eu me colocar ali de maneira desenhada. Eu posso fazer um avatar meu de outra pessoa, mas o autorretrato seria, no caso, quando eu fizesse um avatar, né, meu mesmo. Eu me analisasse e tentasse fazer um avatar o mais realista, o mais próximo daquilo que fisicamente eu sou. Como vocês podem ver aqui do lado, para exemplificar, eu tentei fazer um avatar meu. Eu não achei muito parecido, mas as opções não eram tantas, né? Por exemplo, nem o óculos eu encontrei mais redondinho, como o meu e tudo, mas tentei fazer, né? O estilo de roupa, que às vezes eu gosto de usar e tudo mais. Mas então, eu procurei aqui fazer um autorretrato. Um autorretrato que, como é um avatar, teve mais com finalidade brincar com o lúdico, né? Brincar um pouquinho, ver como é que eu fico em formato de desenho, né? E hoje em dia é muito comum isso acontecer. Inclusive, isso prova o quanto nós, seres humanos, somos imaginativos, né? Queremos nos imaginar em vários universos diferentes, inclusive no do próprio desenho, tá bom? Até porque quem não já assistiu desenhos e muito menos, né, ou muito mais, quem nunca se imaginou realmente vivendo dentro de um desenho. E aí, inclusive, né, só como dica para mostrar as variedades que tem, queria falar para vocês um pouquinho sobre esse aplicativo, né, que é o Bitmoji, e ele fornece, além de tudo, ele personaliza seu avatar para que você tenha seus autoadesivos. Eu até usei o termo auto aqui também, porque são adesivos teus mesmos, adesivos sobre você. Então eu criei meu avatar e vocês podem ver, eu sei que está pequenininho aqui, né? Mas vários tipos de adesivos com esse meu avatar em várias situações diferentes, dando olá e tudo mais, por aí vai. Ok? E aí, óbvio, dependendo da sua idade, eu sei que hoje em dia vocês usam mais figurinhas e tudo. Eu não estou dizendo aqui
dando dica para que você realmente vá usar e tudo mais. Eu sei que vocês nem gostam de usar adesivos, né? Principalmente de vocês mesmos. Preferem as figurinhas. Mas é só para mostrar um detalhe. Primeiro, do quanto a gente gosta de se imaginar, como eu acabei de falar, em vários tipos de universos, né? Seja o universo mais caricato, seja no universo das redes sociais, em que a gente tira selfie para se colocar dentro daquele universo, seja quando eu gosto de me imaginar como um desenho, e aí eu faço um avatar meu e espalho esse avatar nas redes sociais, em várias circunstâncias. Então, nós, enquanto seres humanos, vivemos com a curiosidade de nos imaginarmos em lugares diferentes, em universos diferentes, em possibilidades diferentes. E por isso a importância do autorretrato, porque com o autorretrato eu me saio um pouquinho da minha realidade e me desenho ou me imagino em uma realidade alternativa. Aí você deve estar pensando agora, professor, então, já que há tantas opções, é fácil, né, fazer um autorretrato? E aí eu coloco bem aqui do lado. É aqui que devemos fazer uma certa reflexão, né, em dois graus, em dois níveis. O primeiro grau, o primeiro nível é o seguinte. Primeiro, você realmente se conhece fisicamente, assim? Porque eu acho que todo mundo consegue imaginar o próprio rosto, mas consegue imaginar em detalhes? Eu vou voltar até aqui rapidinho nesse avatar que eu criei meu. Observe que ele não está tão parecido. E apesar de eu ter dado a desculpa de é porque não ter tantas opções no aplicativo, mas será que o problema não fui eu mesmo, que não soube me imaginar também, que não conheço meu próprio rosto tão detalhadamente ao ponto de saber fazer um autorretrato? Então, depois eu estava observando, até me apontaram de que talvez o nariz, ali meu nariz é mais fininho, graças a Deus, do que esse daqui, tudo mais. Então tem alguns detalhes aqui que eu não soube passar para o autorretrato por falta de autoconhecimento. Olha a palavra auto se repetindo aí. Eu não conheço a mim mesmo tão bem, logo eu não posso me retratar tão bem. Eu não posso me mostrar e me apresentar da forma como eu realmente sou. Porque realmente não está tão parecido assim não. Quer dizer, vocês podem até considerar parecido, mas poderia ficar muito mais parecido. Então a gente percebe que se autoconhecer, ou seja, conhecer a si mesmo, é algo muito importante. Não só no campo físico, de saber exatamente como é o teu rosto. Até porque, gente, se você não conhece o teu próprio rosto, né, falta conhecer, porque é você, sabe? É uma das coisas mais importantes que você tem. É o teu cartão postal para o mundo. Mas além disso, tem a questão, como a gente viu até no caso da Frida Kahlo e do Van Gogh, o autorretrato muitas vezes pode ser uma amostra emocional sua. Pode ser uma apresentação que você faz para o mundo de quem você é também por dentro. E eu acho que aí ainda é mais difícil conhecer. Então, será que vocês se conhecem mesmo psicologicamente, emocionalmente? Lembro até da aula passada que falava sobre a arte terapia, quanto a arte terapia ajuda no autoconhecimento? Pois é, então isso é muito importante. E talvez quando a gente tente se autorretratar, a gente saiba mais ou menos mensurar, ou seja, medir até onde eu me conheço e o que falta eu me conhecer, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. Travou aqui, desculpa pessoal. Tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional e psicológico. O autoconhecimento, então, precede um bom autorretrato, como eu acabei de falar. E já que é assim, vamos fazer um experimento? Me acompanhe aqui, tá? Acompanhe o que está no slide, o que eu estou pedindo. Prestem bem atenção, que eu vou pedir para vocês. Eu queria que vocês dessem daqui a pouco uma pausa no vídeo para fazer isso, que é o seguinte. Vocês vão aí, no caso eu tenho um óculos, né? Então eu teria que tirar o óculos, quem tem óculos faz isso. E você relaxa. É até importante que não esteja perto de outras pessoas para não ter vergonha. E você vai começar a massagear o teu próprio rosto, de olhos fechados, se concentrando só no tato, no poder que o toque tem. E você vai tentando medir aqui, sentir as formas do teu rosto, cada detalhezinho, desde a orelha, a testa, os olhos, o nariz, a boca, todo o maxilar. Vai sentindo aí, para que você realmente sinta que para que você sinta que está se conhecendo. E até para você fazer um exercício. Será que eu já tinha notado todos esses detalhes? Então se pergunte isso. Faça isso, faça. Tá bom? Depois que você fizer isso, preste bem atenção. Eu queria que vocês fizessem realmente isso, até porque vai ser importante para a atividade. Depois que vocês fizessem isso, eu queria que vocês fossem até o espelho e começassem a se encarar, tá bom? Se olhassem muito bem.
No primeiro momento, vocês treinaram o toque, o tato, se sentiram. É tanto que você pode se perguntar agora, né? Ou depois disso, você pode fazer a seguinte reflexão. Como cego, como a pessoa que é cega, ela pode conhecer bem as pessoas, né? Só pelo toque. Por isso, porque às vezes o toque ele revela mais do que o olhar. Então, no primeiro momento, o toque, se tocando, massageando o seu rosto, uma automassagem, que é uma massagem em si mesmo, e depois se encarando e se olhando no espelho, tentando observar cada detalhe, sabe? Aquele sinalzinho que você tem no rosto, aquele detalhezinho no nariz, sabe? Aquela cicatriz de catapora que você pode ter na testa, cada detalhe que você tem. E digo mais, se olhe até que você se ache estranho. Ou porque isso acontece, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas de se olhar por tanto tempo que você fala, peraí, eu estou olhando para quem? Sou eu mesmo aqui? É muito engraçado, é muito interessante quando isso acontece, mas é importante, porque quando você se acha estranho, é o primeiro passo para você começar a se conhecer de verdade, sabe? Isso vai aumentar a tua curiosidade e você vai querer realmente guardar na tua memória os detalhes que você tem. E aí, enquanto você se olha no espelho realmente, você também pode pensar sobre quem você é, sobre as coisas que te definem. Não da forma como as pessoas veem, mas as coisas que realmente te definem. Então tem esses três aspectos. Primeiro, uma automassagem, sentindo todo o teu rosto. Depois, se olhar no espelho, realmente tentando notar cada detalhe do seu rosto. E enquanto se olha no espelho e nota os detalhes, também se questionando sobre quem você é. Eu acho que é a partir do questionamento sobre quem você é que as respostas pouco a pouco vão vir, ok? Mais uma vez, eu espero que vocês façam isso, não custa nada, eu acho que pode trazer bons resultados, inclusive vocês vão ter a opção de colocar isso na atividade para ver se trouxe bons resultados ou não, como é que foi a experiência. E depois que vocês fizerem isso, que sentirem que estão se conhecendo um pouco mais, é algo até que tanto a automassagem como se olhar no espelho pode ser algo que não dure nem 10 minutos, pessoal, então é bem tranquilo, tá? Depois disso vai ser a hora de produzir, ok? Se realmente a aula toda foi sobre autorretrato, vocês agora vão ter a oportunidade de se autorretratar, tá bom? Mas antes eu queria falar sobre 4 aspectos desse autorretrato, até para vocês entenderem melhor. O primeiro deles é o seguinte, eu quero que vocês entendam que vocês podem escolher o modo como farão o autorretrato. Não obrigatoriamente precisa ser por meio de pintura, tá bom? Pode ser apenas por meio de desenho, um rabisco daquilo que você compreende como a si mesmo. Pode ser por meio de uma selfie, como eu mostrei. Pode até ser por meio de um avatar. Você pode baixar o Bitmoji ou outro aplicativo parecido e se autorretratar, tá bom? Então, o meio e o modo como você vai se autorretratar é você que escolhe. Até porque a forma como você se autorretrata já diz muito sobre você também. O segundo aspecto que eu quero que saibam é o seguinte: vocês não vão ter a obrigação de imitar a realidade física, ou seja, o autorretrato de vocês não obrigatoriamente é para imitar fisicamente quem vocês realmente são. Vou dar um exemplo aqui. Olhem para essa belezinha aqui do meu lado. Sabe o que é essa belezinha aqui? É um autorretrato do Salvador Dalí. Ou seja, isso foi pintado pelo próprio Salvador Dalí para representar ele mesmo. Isso é um autorretrato, não é? Gente, será que o rosto dele realmente é assim? É claro que não é. Mas é por isso que eu falei que vocês não têm que imitar a realidade física. Muitas vezes, o teu autorretrato ele pode trazer mais simbologias sobre como você se sente, quem você sente que é emocionalmente, do que realmente suas características físicas e exteriores, ok? Então olhe para esse autorretrato do Salvador Dalí, bem rapidinho, observem bem. Vocês poderiam passar um tempinho observando até ter uma ideia do que ele pode estar significando. Mas até pelo tempo da aula, é só para dar uma ideia a vocês, eu vou comentar um pouco sobre. Primeiro você observa o seguinte, para quem já viu um retrato real, né, do Salvador Dalí, sabe que uma marca dele é o bigodinho, esse bigodinho, né, apontado para cima. E, né, isso já mostra que realmente se trata do rosto dele aqui, mas observe que esse rosto está todo deformado. Então, já retrata aí alguém que parece não estar muito bem, ou se sentindo muito bem, ó, está derretendo. Então, traz uma ideia de cansaço, de fraqueza, ok?
Observe também, não sei se dá para notar, as formiguinhas aqui, ó, ao lado da boca, saindo dos olhos, ok? Ou seja, dá uma ideia de deterioração, sabe? Uma pessoa que está se deteriorando. No caso, aqui dá para entender que não é fisicamente, mas internamente. Observem também até as cores também, né? Cores também com mais marrom, como da Frida Kahlo, dando um peso maior, um drama maior à questão do retrato, do autorretrato. E observem o que a gente poderia chamar aqui de uns suportes, né? Ó, tem um suporte que, como eu estou apontando, ó, como segurando o queixo dele. Tem um outro suporte bem aqui, segurando o outro lado. Um suporte mais para trás do rosto, segurando também uma parte. Então tem vários suportes, ó. Um aqui deixando o olho aberto. Então são suportes segurando esse que é o autorretrato do Salvador Dalí. Então que mensagens pode parecer, né? Dá para estudar esses suportes e a simbologia dele até nas pinturas do Salvador Dalí, mas aqui eu não vou entrar muito em detalhes. Mas sendo bem superficial, até mais direto ao ponto, esses suportes mostram que enquanto homem, enquanto pessoa, o Salvador Dalí está cansado, está sobrecarregado, né, está se deteriorando, como as formigas mostram, mas que existem ali suportes, sejam eles suportes da sociedade, né, que querem impor quem ele deve ser, que continuam aqui dizendo, ó, você deve ser isso, você deve ser aquilo. Então, tentando manter o retrato de quem eles querem que ele seja. Mas mesmo com esses suportes, que querem dizer o que ele deve ser, como deve ser o rosto dele, ele continua se derretendo, continua se deteriorando, ok? E apesar de tão pesado ser a mensagem desse autorretrato, existe uma ironia aqui quando a gente olha para o título, né? Que diz Soft Self-Portrait. Não sei se eu pronunciei tão corretamente assim, mas Self-Portrait significa autorretrato, né? Self, si mesmo, né, sobre si mesmo, portrait, retrato. Então, autorretrato, tá bom? E soft é algo como leve. É como se ele estivesse ironicamente dizendo um leve porta-retrato ou um leve autorretrato. E, gente, esse autorretrato, ele tem uma mensagem leve ou pesada? Só pelo pouco que eu falei, dá pra ver que é uma mensagem pesada, né? Parece que alguém que está muito angustiado, que não aguenta mais ter que passar a imagem de alguém que ele não é de verdade e mesmo assim tem suportes aí obrigando ao rosto, a imagem dele continuar sendo a mesma, tá bom? Então, mais uma vez, não precisa se preocupar com o autorretrato físico, tal qual vocês são. Vocês podem focar no emocional, no interior, tá bom? Terceiro ponto é que vocês não devem se preocupar com questão de avaliação de qualidade. Pensar, mas eu não acho que tá bom porque eu não sou um bom desenhista, ou eu não soube fazer isso direito. Não se preocupem. Todo esse processo ele é subjetivo, ou seja, é de você consigo mesmo. Então eu não vou avaliar aqui exatamente a qualidade. O que eu vou tentar observar é quem realmente, porque dá para notar, até porque eu já conheço cada um, dá para notar quem se esforçou, quem fez de qualquer jeito. É só isso que eu vou avaliar. Mas qualidade, toda qualidade vai ser subjetiva e vai ser considerada a mesma, tá? E como último ponto, façam com calma e atenção, não se aperreiem, não façam rápido, não façam só para entregar, façam esse autorretrato com dois objetivos, que é o seguinte, o objetivo, claro, de garantir a frequência, a nota de vocês, mas um objetivo maior, que é de se conhecer, né? Que é de mostrar a si mesmo, que é de você se encarar, como você se encara no espelho. Quando você terminar esse autorretrato, você vai se olhar nele, né, e vai falar, poxa, eu sou assim, eu tenho que aceitar que eu sou assim, ok? Eu tenho que me conhecer melhor assim, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, essa é a atividade, é esse autorretrato, com base em tudo que foi falado até aqui. Na atividade, vai ter um resumo, porque eu sempre gosto de deixar o resumo, porque eu sei que alguns de vocês não têm muita ideia do que fazer, às vezes, na atividade mais artística, né? E é uma atividade artística. Mas ainda assim, eu vou deixar lá o resumo combinando o seguinte, prestem bem atenção. O resumo vai ficar para ajudar ainda mais a nota de vocês. Hoje o resumo dessa aula é para dar aquela nota a mais numa atividade anterior que você não foi tão bem, tá bom? Mas eu realmente queria que todos vocês fizessem um autorretrato. Então é fazer o resumo, faz ali o resumo dessa aula para eu saber que você assistiu, desenha o teu porta-retrato, eu tô falando muito porta-retrato, né? O teu autorretrato, como eu falei, ou desenha, ou faz por meio de avatar, ou mesmo uma selfie, né? Procura tirar a melhor selfie possível, mas realmente não tira de qualquer jeito. Procura dar uma expressividade nela e vai ter lá na segunda questão a opção de você me mandar
o teu autorretrato, tá? Você vai mandar por meio de arquivo o teu autorretrato, como já foi na aula passada, vocês sabem como mandar por meio de arquivo. E a terceira questão vai ser vocês comentarem um pouco como foi a experiência, né, de se automassagear, de tentar conhecer a si mesmo e depois de se autorretratar e se isso trouxe algo novo ou alguma experiência nova ou algo positivo para vocês, tá bom? Pois bem, gente, 30 minutos de aula, desculpa pelo tempo se alguém se incomodou, mas eu acho que foi realmente o que eu precisava para dar a aula de hoje. Até a próxima e tchau!